Tem muita gente que se diz calma por aí, mas a verdade é que é somente nos momentos mais complicados e mais estressantes é que a gente sabe se realmente tem calma. Muita gente se acha calma, mas aparece um desafio qualquer e a pessoa começa a ficar desesperada. Esse não é o exemplo de calma. O que eu tô falando de calma aqui hoje é uma coisa um pouco mais interna, mais profunda, do que simplesmente a pessoa que tem a voz branda, que costuma falar com as pessoas com um ar mais passivo. Não é isso. Eu tô falando de calma real, de você conseguir manter um estado de espírito, se é que pode se dizer assim, ou algum estado emocional em que você consegue ter alterações sim de humor, mas que isso não impede com que você haja racionalmente. E é importante também saber que existem algumas pessoas que podem apresentar uma certa calma, podem falar de forma mais calma, mas os pensamentos delas são completamente conturbados, elas estão o tempo inteiro ansiosas. Alguns pontos são importantes, porque quando a gente consegue manter a calma, a gente tem uma série de benefícios que em outras situações nós não teríamos. Como, por exemplo, a calma permite enxergar situações mais acuradas para os problemas. Se você não mantém calma, se você costuma ser uma pessoa desesperada, a tendência é que você não só consiga enxergar soluções plausíveis para uma situação, mas que é bem possível que você comece a complicar cada vez mais, até chegar num ponto em que não tem resolução. É só você observar as pessoas que são desesperadas e você vai perceber que elas começam em situações de desespero. Todos nós começamos a parecer que estamos desnorteados. A gente anda de um lado para o outro sem entender, a nossa respiração altera, a gente fica sem saber para onde está indo, mesmo que a gente saiba o que deve fazer, a gente começa a andar sem rumo. Então é importante a gente entender que manter a calma ajuda a enxergar a solução para os problemas de forma melhor. A nossa calma também ajuda a medir as nossas atitudes. Quanto mais a gente está alterado, mais existe uma tendência disso influenciar o nosso comportamento. É só você perceber que uma pessoa calma ela tem menos oscilações emocionais. E as oscilações emocionais elas costumam interferir nas nossas atitudes. Como eu coloquei antes, né, as pessoas que são mais desesperadas elas tendem a ter mais gestos, a serem mais abrangentes, mais amplas, e isso reflete no corpo. Não somente no comportamento, mas também numa série de questões internas. Nos nossos órgãos, libera uma série de substâncias no nosso corpo que podem não fazer bem. Nos manter calmos também reduz a ansiedade, melhora a nossa capacidade de concentração. Isso significa que se você consegue desenvolver uma calma, você consegue ter mais concentração para estudar, por exemplo. Você consegue se sentir mais estável, você sente o seu corpo mais leve. E esse é uma das questões que é importante, principalmente se você tem objetivos maiores a serem conquistados. E você precisa de concentração, de foco. Então, desenvolver essa calma ajuda a essa concentração e ajuda a alcançar cada vez mais os seus objetivos. Normalmente, as pessoas mais calmas elas tendem a ser mais bem vistas pelos outros do que uma pessoa desesperada. Às vezes, uma pessoa que não tem calma, que é muito ansiosa, ela é vista como alguém que não dá para confiar, que é uma pessoa desestabilizada. E quem está falando isso não sou eu, é só você observar no seu dia a dia, você vê. Existe toda uma gradação que leva da calma até a ansiedade. Se você consegue entender as pessoas mais calmas até as pessoas menos calmas, você vai ver que existem diferenças, tanto no comportamento quanto na forma com que os outros enxergam essas pessoas, e você pode chegar a uma conclusão. E para a gente desenvolver essa calma, tem alguns exemplos aqui que eu separei. Um deles é a gente dar atenção aos nossos próprios pensamentos. Isso porque quando a gente dá atenção ao que a gente está pensando, a gente consegue identificar a origem tanto dos problemas quanto das soluções. E se a gente consegue enxergar a origem, o momento em que a gente começa a ficar mais ansioso, a gente consegue criar estratégias para poder manter essa calma e não deixar esse controle se perder. Um bom exercício é você andar sempre com um caderno e toda vez que você tiver um pensamento negativo, você anota qual é o pensamento. Se possível, anotar também o horário
e o que estava acontecendo nesse momento para que você consiga saber o momento exato que possa ter algum gatilho ativado em você para você identificar isso e consertar. Organizar a rotina também é uma boa situação para quem quer desenvolver mais calma, porque uma pessoa que não segue rotina nenhuma, ela tem a tendência a não saber o que precisa fazer. E aí no momento que aparece alguma coisa, ela perde essa calma. Toda pessoa precisa de uma rotina. Todo mundo, mesmo que essa rotina seja uma rotina um pouco menos elaborada, mas é importante você saber ponto a ponto. Anotar tudo ajuda a gente a ter visualmente um estímulo visual de tudo que a gente precisa fazer. E isso já reduz bastante a nossa ansiedade. Meditação, porque com a meditação você potencializa o seu estado de concentração e isso faz com que você reduza a sua ansiedade ao mesmo tempo em que você desenvolve uma calma. A meditação também, em muitos casos, ajuda a encontrar a origem para diversas perguntas que nós temos sobre determinadas situações da nossa vida e a gente não consegue no dia a dia durante a nossa rotina. E o último ponto, como eu já disse, que é andar com o caderno, né, para você sempre estar anotando as situações. Com o tempo você pode ir detalhando mais esse caderno, e reestruturando ele, criar um pequeno sistema de como é que você vai fazer essas anotações, o que já é um exercício de organização. E isso vai te ajudar ainda mais. E se você gostou do que eu falei até aqui, não deixe de assistir os outros áudios, provavelmente tem algum que pode te ajudar e complementar isso que eu falei. No mais, eu sou Pedro Borges, bem-vindo à SAIS e Desenvolvimento, um abraço e nos falamos em breve. Até mais.